do turno. No entanto, a Sávia traz os cotados para cargos de secretaria no governo do estado, Sávia. É a primeira lista, né? Porque eu sei que aqui no Jogo do Poder viram outras. Até aqui no ar eu já recebi alguns nomes daqueles que podem dar o tom na gestão de Rafael Fonteles. Esse pode é importante porque sempre numa primeira especulação, Ananias, muitos desses nomes terminam caindo ao longo do tempo, surgem outros, mas são aqueles que estiveram ao lado do governador eleito do PT durante essa caminhada inicial, então são os mais cotados. Vamos lá, tem cartela na tela, a apuração de Sávia Barreto, nomes cotados para o secretariado de Rafael Fonteles. O Ari já cravou aqui Antônio Luiz, o governador eleito confirmou, vai comandar a Fazenda, mas tem mais, Ari. Vamos lá, lista de Sávia Barreto. Ela começa com uma savianística logo, olha, já tem logo uma frase de efeito. Ela escreveu o seguinte, a Sávia: não será porteira fechada. Como assim, Sávia? O que é isso? Olha, caso alguém tivesse dúvidas, até pela fala do Rafael Fonteles, a pergunta do Ari, aquela personalidade mais forte dele, de fato, ele deve manter essa coerência, né, como gestor, justamente não fazendo essa porteira fechada. O que é isso, Ananias? A porteira fechada é quando você entrega a secretaria para o gestor fazer todas as indicações, ter todo aquele comando. Não vai ser assim. Em geral, um partido ou um grupo político recebe a secretaria de porteira fechada com o cargo de secretário e todos os outros. E todos os outros. Não vai ter isso. É o comando absoluto daquele órgão. Nenhum desses gestores vão ter o controle absoluto. E isso é importante frisar, diferenciar, porque os partidos, eles querem a porteira fechada. Eles dizem, olha, para eu trabalhar, eu preciso botar as pessoas da minha confiança, que estão alinhadas com aquilo que eu penso politicamente, administrativamente, mas o governador eleito Rafael Fonteles não deve, segundo eu apurei, fazer a porteira fechada. Mas tem nomes, Ari, vai! Vamos lá, secretário de governo, o advogado ex-presidente da OAB Piauí, Chico Lucas. Tinha sido cotado para o planejamento, mas eu fiz uma apuração, chequei com mais de uma fonte, que é o governo, a pasta que ele deve assumir. Confere, não significa... jogadores. Não significa... Eu ouvi para educação hoje. Então... Não significa também, Ananias, que ele não vai fazer indicações. Por exemplo, a PGR, Procuradoria-Geral do Estado, o atual procurador, o Plínio Querto, ele já está há 4 anos, né, e acredito que deva sair, e o Chico Lucas, que foi presidente do OAB, deve fazer a indicação do Procurador-Geral do Estado. Quem seria o nome? Não, o nome eu ainda não tenho, mas eu acredito que ele faça a indicação segundo eu apurei. Ari, Chico Lucas, governo. Foi o que eu ouvi, Chico Lucas, governo. Confere, França. Também escutei que é governo. Eu acho que é mais provável o governo, mas eu ouvi também sobre a possibilidade de educação. Talvez não assumir, mas indicar também algum nome ou ajudar o Rafael na escolha. Planejamento, Ari. Washington Bonfim, segundo Sávia Barreto. É o nome hoje, né? Ele já foi da prefeitura, já né? foi de planejamento da no prefeitura. Ele é cientista político, professor do programa de pós-graduação em políticas públicas da UFP. Então tem muita relação, ele está na pasta de planejamento. Lembrando que o principal oponente de Chico Lucas no governo é Osmar Júnior, tá? Então, a Poliana ouviu, a educação está dentro desse contexto, de que Osmar também é muito forte. Então, eu vejo ali o Chico Lucas e o Osmar Júnior, era essa apuração que eu tinha. O Washington Bonfim confere também com a apuração da Sávia. Saúde! A Sávia traz um duelo aí, a Sávia traz... Duelo que o Ari já antecipou e eu só confirmo a apuração dele. A Sávia traz os 2 deputados federais eleitos, Florentino Neto e Francisco Costa. Ari, pois não. Eu tenho uma observação com relação a esse duelo. Observe. Sim. Olha, o Florentino, ele é da região norte, Parnaíba, região bastante populosa do estado. Foi o mais votado em Parnaíba agora para a federal. Foi consagrado, uma votação... O mais votado da história de Parnaíba. Enorme, então é uma liderança consolidada. Ele, inclusive, já foi gestor da saúde. Isso. Na sua gestão, era uma secretaria
que era aberta para todos, que tinham espaço não dentro era da porteira gestão. fechada, bem lembrado. Não era um centralizador das ações na Secretaria de Saúde. Acredito que dentro desse duelo, o Florentino tem vantagem, viu? Eu concordo com você, até porque, Ananias, ele não foi um secretário de saúde em um período qualquer. Ele foi um secretário de saúde na condução da pandemia, no combate à Covid-19, onde qualquer erro, um erro na divulgação de um boletim, poderia ali prejudicar, poderia provocar mortes, né? Afinal, o combate à pandemia era para salvar vidas. Então, ele saiu muito fortalecido e aí ele foi. Teve uma votação acima da esperada, ficou ali entre os 3, o mais votado da história de Parnaíba, fez dobradinha com o doutor Hélio, que foi eleito também. Então, por muitos motivos, eu acho que ele tem uma vantagem. Sim. E ele tem um troféu para levantar, né? No Piauí, campeão em vacinação contra a Covid. Campeão em vacinação, primeira, segunda, terceira dose. Deixou o secretário Neres Júnior, que também vem fazendo uma gestão elogiada. Mas a Sávia coloca pimenta. A Sávia, como sempre, ela duela. Os nomes que são falados, né? Como vocês pontuaram, todos os predicados do Florentino, fortíssimo. Inclusive, ele fazer a indicação é o natural, mas se ele assumisse, tem o benefício de poder puxar o nome da chapa do PT, seria o deputado Merlong Solano. Primeiro então, tem suplente Merlong Solano. Esse adicional também. E quem está rivalizando com ele hoje, principalmente, é o doutor Vinícius, eleito deputado estadual. Seria uma indicação do deputado Francisco Costa. O doutor Vinícius foi aí o diretor do Hospital Infantil. E também ajuda na composição da ALEP, né? Subiria um nome dentre aqueles da federação eleitos. O Gil Carlos corre por fora, mas a possibilidade é ele manter a esposa, que independente dele é uma técnica, Daniele Aita, no IASP. É o mais provável isso aí agora, foi né? A Daniele Aita ficar no IASP. Foi o que eu ouvi também, sabe? Essa sua apuração de que o Gil Carlos, ele tem sim chance de indicar a CESAP, mas a permanência de Daniele Aita, que é uma gestora que também é elogiada por conduzir ali aquelas crises que houveram de protesto de hospital credenciado, clínica, e ela conduziu com muita discrição e muito bem. Tem mais. Opa! Olha, agora rapidamente aí ainda nesse duelo, porque aí nós falamos do Florentino, todos esses pontos fortes que ele tem nessa disputa, e o Florentino indo para a saúde, puxa o Merlong Solano para assumir. Mas tem outro nome ali, outro suplente de peso, que é o Wilson Martins, o segundo suplente. Então essa chapa da federação, que fez 5 estados federais, certamente deverá ter outro nome para puxar ali o Wilson Martins, que, repito, um suplente de peso, muito bem votado. Esse outro nome pode ser, inclusive, o Francisco Costa, ocupando outra pasta no governo do estado, Florentino na saúde e o Francisco Costa, eu amo que também tem. Já traz a apuração. Não, eu estou fazendo uma avaliação aqui diante desse duelo. Olha, vocês dois estão duelando aí pela parte da saúde. Deixa duelar também, ele quer duelar. Para o Florentino ficar, que nós já tratamos aqui, e para o Francisco Costa também ser acomodado em outro ponto, outra secretaria também importante do governo, porque 2 suplentes devem ser convocados nessa federação. Faz muito sentido, Ana. E aí Merlong e o Wilson Martins, Merlong que tem uma votação realmente muito expressiva, não entrou ali por pouco, e é um técnico, além de ser deputado federal, é um técnico e é muito... Professor da universidade. Ele é muito respeitado dentro do PT, né? Ali no seio da base, ele é muito respeitado, muito querido. Mas tem mais, Tem mais confusão. É sobre isso. Tem mais nomes. Futuro secretariado de Rafael Fonteles. Os cotados com Sávia Barreto. Vai, Ari. Agora ela vai para a educação. Outra. Não sei se a confusão é maior aí, como é menor. Aí é briga. É confusão do mesmo tamanho da saúde. Vai, Ari. Outra pasta grandiosa. Pode continuar. Ellen Gera, o atual gestor, que é o nome da deputada Rejane Dias e do ex-governador Wellington Dias. Mas tem resistência dos deputados. E o Washington Bonfim seria um plano B. Corre por fora. Corre por fora porque precisa ter mais força política para estar numa pasta do tamanho da importância da educação, sem tirar
também os predicados do Washington Bonfim. Agora, Ananias, o Ellinger, ele sofre essa resistência dos deputados, porque os deputados, eles querem uma maior interferência na pasta da educação. E, naturalmente, o Ellinger, que é esse nome técnico, ele termina ali, com certeza, barrando muita coisa. Então, tem esse ponto a ser observado, que os deputados, inclusive do PT, vão querer indicar um outro nome. E aí, hoje, eu acredito que o Ellinger é o mais cotado para permanecer. E a Secretaria Institucional teria Marcelo Noleto, que é analista do TRT. Ela cravou aí já. No lugar do Pedro Calixto, essa secretaria é aquela muito próxima, né, do governador, de articulação também política. Eu cravo que é o Marcelo Noleto. Na SEDET, eu coloquei Hugo Vitor, mas é Vitor Hugo, tá? A ordem foi trocada. Também muito amigo do Rafael, era secretário de Timon, fez o polo industrial lá e é um nome muito focado em TI. Eu até consegui aqui o currículo dele, eu acho interessante destacar, porque é economista, mestre em desenvolvimento econômico e ex-bolsista de universidades norte-americanas como Harvard e outras, que mostram de fato que é um nome muito ligado à tecnologia, qualificado e, portanto, eu acredito que deve ser indicado para essa pasta da SEDET, que é uma pasta que trabalha, Ananias, essas relações econômicas, de desenvolvimento, de tecnologia, faz toda essa articulação. Bom, tá aí Vitor Hugo. Mais e cotado. Comunicação. Mussolini Guedes, a Ari também trouxe ontem essa apuração e é o nome que a gente ouve, né? Não tem outros concorrentes no momento e ele esteve durante a campanha também, lembrando que é um gestor, é uma pessoa qualificada, já foi secretário, inclusive, de comunicação de gestões municipais do PSDB, da gestão do Silvio Mendes. Então vamos... O nome do Mussolini é uma unanimidade, eu não escutei ainda outro nome que não seja o dele. Inclusive, ele estava acompanhando, Franci, o Rafael aqui nessa entrevista. Ele estava acompanhando, exatamente. E é alguém muito próximo, e se for, é um nome técnico que vai na mesma linha do Antônio Luiz lá na Cefaz. Acima de qualquer suspeita, porque é técnico mesmo, inclusive foi de gestão tucana, que mostra esse caráter exatamente que o Rafael tá vendo ali, né? Eu quero um nome técnico que tem capacidade. Então vamos lá para o resumão. Antônio Luiz, confirmado na Fazenda. Na Saúde, Florentino Neto em vantagem, com Francisco Costa com menos chance de ser o escolhido, mas deve ser acomodado, deve liderar outra secretaria, já que há essa ideia de abrir as vagas para os dois suplentes, Merlon Solano e Wilson Martins. Educação, Ellinger, Secretaria Institucional, Marcelo Noleto, SEDET, Hugo Vitor e Comunicação, Mussolini Guedes. Você vai printar essa cartela aí, sabe? Aí você vai atualizando, tá bom? Vou atualizando. Aí eu trouxe alguns nomes que são aqueles, Ananias, de consenso, eu diria. Tanto que meus colegas, que costumam discordar de mim hoje, não discordaram tanto, mas amanhã eu vou trazer os outros, né? Aqueles que têm mais disputa. E aí a gente vê só em apenas duas pastas, as duas gigantes da administração, essa briga de fato por um espaço político, né? Porque dos demais a gente está vendo o perfil técnico prevalecendo, pessoas de confiança do Rafael, uma indicação de caráter muito mais pessoal, de cota pessoal, do que de fato para acomodação política. E Flávio, Rejane e Jadiel, sem dúvida, vão para Brasília, não é? Sem dúvida. Sim. O Jadiel, 100% de certeza. Pois é, Jadiel, Rejane e Flávio Nogueira. Unifica o endereço com ela, então lá. O Flávio já está lá, já tem o gabinete dele, a Rejane já tem o dela, o Jadiel vai abrir o seu gabinete no Congresso Nacional, eleito deputado federal. Aí os dois nomes da chapa, da federação, Francisco Costa e Florentino, devem ser secretários para ir levando à Câmara dos Deputados os dois suplentes, Merlong e o Wilson Martins. Vamos acompanhar, a gente vai apurando